O tema hoje do programa e dessa mensagem é: Deus faz milagre. Deus faz milagre. Se você puder, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 19, versículo de número 26. E esse texto vai mostrar que Deus ele faz o impossível acontecer. Que o nosso Deus ele é especialista em causas perdidas. Deus ele é especialista em trazer à existência aquilo que não existe. Deus ele tem prazer em operar aquilo que é impossível nas nossas vidas. A gente só consegue fazer o que é possível, que está ao nosso alcance. Mas nosso Deus ele faz o impossível na vida dos homens. Então diz assim, Mateus 19, 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, palavras do próprio Jesus: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Diga comigo, para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. E diante desta palavra, a gente sempre tem uma situação bem específica na nossa vida para apresentar a Deus e dizer: Deus, este é o meu pedido. Às vezes algumas coisas que você começou entendendo que era possível, mas passou os anos, o tempo, e você viu que a coisa é mais séria do que você pensava. Você agora está tendo a plena convicção de que com as suas forças, com as suas estratégias, você não consegue resolver. Não tem jeito. Você talvez se sinta hoje desacreditado. Talvez hoje você se sinta: pastor, eu estou desmotivado, pastor, porque tanto tempo faz. Tinha hora que eu pensava que as coisas iam acontecer, agora às vezes é um problema familiar, né? Uma prisão, há um vício, às vezes é um projeto que estava indo tudo certinho e deu um nó agora que você diz: meu Deus do céu, só Deus para fazer isso. Uma enfermidade que você estava confiante nos medicamentos, na orientação médica, mas agora os médicos perderam a esperança e pediu para você se agarrar com o seu Deus, e você está me ouvindo agora dizendo: pastor, só Deus, pastor, pode fazer alguma coisa por mim. Só Deus pode fazer alguma coisa, pastor Júnior, pelos meus, por fulano, pastor. Olha a situação de fulano. Eu vim aqui hoje dizer a você uma coisa muito simples, mas de muito valia. Deus é especialista em fazer o impossível. Diante desta palavra, eu peço ao meu Deus que renove a sua fé, que renove as suas esperanças. Eu peço ao meu Deus que você enxergue mais além do que os fatos e a realidade. Você não está criando situação, é porque é impossível mesmo ou é quase impossível. Pastor Júnior, mais do que nunca, pastor, o tempo vai se passando. Eu vou lhe dizer uma coisa, viu, pastor? Eu estou mais do que nunca consciente de que eu tenho que me agarrar com Deus. Glória a Deus por isso. Talvez essa situação tenha inclusive lhe trazido para mais perto de Deus. E eu sei que Deus vai tomar uma providência. Eu sei que Deus vai fazer. Deus já fez o impossível na minha vida. Eu sou fruto deste impossível de Deus. Poderia falar aqui que eu fui desenganado pelos médicos ainda bebê. Eu poderia falar aqui que Deus deu vida nova
a minha esposa. Eu poderia falar aqui de livramentos que Deus nos deu enquanto família. Deus é Deus de milagre. Diante disto, eu quero mostrar a você, através de alguns textos da Bíblia Sagrada, que o seu e o meu Deus, ele não conhece essa palavra impossível. Está fora do vocabulário de Deus. E para tanto, se você puder, acompanhe uma história bem conhecida e se puder depois você explora essa história que está lá em Gênesis capítulo 18, versículo 14. Essa história aqui tem como personagem Sara e Abraão. O texto sagrado de Gênesis 18, 14 diz assim, acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Isso daqui é Deus perguntando para Sara. Ô Sara, será que é impossível, Sara? Você já velhinha e Abraão também, você gerar um filho, Sara? Aí Deus pergunta para mim, para você, às vezes a gente precisa desse confronto com as verdades de Deus. Pastor Júnior, acaso há coisa para mim demasiadamente difícil? Cláudia, será que para Deus há alguma coisa demasiadamente difícil? Irmã Maria Eliane, será que para o seu Deus há algo demasiadamente difícil? Irmã Neide, irmão José Luiz, o que é? O Diego, será que há algo demasiadamente difícil? Essa história nos faz lembrar também de uma passagem bíblica onde o anjo Gabriel, ele falou para Maria. Maria entendia que era impossível uma virgem gerar um filho. E aí o anjo Gabriel respondeu às indagações de Maria dizendo: porque para Deus, Maria, não haverá impossível em todas as suas promessas. O anjo Gabriel está falando de todas as promessas. De todas as promessas. Deus é Deus que realiza o que ele promete. Lá em Jeremias diz assim, eu velo pela minha palavra para cumprir. Aleluia, glória a Deus. Deus não sabe o que é essa palavra impossível. Deus desconhece o impossível. Eu vou mais adiante e lembro a você do que Jesus também respondeu aos seus discípulos lá em Lucas 18, 27. Ele diz: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Jeremias 32, 27, ele diz: o Senhor mesmo diz: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Aleluia. O que é que você diz de um povo atravessar um mar a pés enxutos? O que é que você me diz de ver o Deus de Israel transformando água salgada em água doce lá no lago de Mara? O que é que você diz de um paralítico andar? O que é que você diz de você estar se tornando o que você está se tornando através do poder do Evangelho? Isso é milagre ou não, irmãos? Isso é milagre. Isso, outrora, alguém tratava isso como algo impossível.
de se realizar? Como explicar que um garotinho, um meninote, vai derrubar um gigante de quase 3 metros? Não. Não pode. Como dizer que um pastor de ovelhas, esquecido pelos seus familiares, que está lá cuidando das ovelhas, vai se tornar rei de Israel? Não, isso é impossível, não pode. Não pode. Como falar de uma mulher que há 12 anos gastara tudo que tinha porque tinha um fluxo de sangue, uma enfermidade que estava destruindo sua vida? E aquela mulher colocou no coração e disse: eu vou receber o milagre de Deus se tão somente eu tocar com a pontinha da minha mão nas vestes dele, eu vou ficar salva. O que dizer disso? O que dizer de um Deus que entrega o que ele tem de melhor, o seu próprio filho, na cruz do Calvário, para nos libertar do nosso maior câncer, chamado pecado? Aleluia. Eu não vou esmorecer, pastor Júnior. Eu vou continuar crendo. Pastor Júnior, eu não posso olhar para trás. Eu vou continuar pedindo amor a Deus por esta pessoa. Eu vou continuar, pastor, aqui na brecha, na porta. Eu vou continuar esperando Deus fazer, pastor. Eu quero reafirmar esse compromisso porque eu sei que o meu Deus é Deus de milagre. Deus faz milagres. Aleluia. Isto é impossível aos homens, disse Jesus, mas para Deus tudo é possível. Então Deus não sabe o que é esse negócio de impossível. Quem sabe são os homens. Deus, ele faz o impossível. E só ele pode fazer o impossível. O nosso Deus não pode ser comparado com nada. Ele faz o impossível e ele é incomparável. Eu vou mais adiante porque o texto sagrado nos revela lá em Isaías 40, 25, que o impossível faz parte das ações de Deus e que nenhum outro Deus, nenhuma outra força, nenhuma outra ação pode fazer o impossível. E o texto nos diz em Isaías 40, 25, a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo Senhor. Aleluia. É um pecado você não confiar na ação de Deus diante da situação impossível. Isaías 46, 5. Deus continua num tom de desafio. Ele continua desafiando e dizendo: a quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E quem e que coisa semelhante confrontareis comigo? Ou seja, Deus está dizendo aqui, eu desafio qualquer um a encontrar um Deus como eu, a ter um páreo para mim. Aleluia. Eu preciso dizer a você que Deus existe e que Ele está vivo. Você não pode perder a sua fé. Você não pode estar comparando Deus com você. Você não pode estar comparando Deus com a força da natureza. Você não pode estar comparando Deus com a força do caos. Você não pode comparar Deus
ou querer compreender Deus a partir do que os homens falam dele, porque Deus não tem dimensão, Deus não tem parâmetro. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O dia que você compreender Deus, Deus deixa de ser Deus. Deus é tudo. Deus é tudo. Você precisa ter experiências maiores com Deus. Eu preciso acessar esse tamanho, essa grandeza de Deus. Eu preciso ficar insatisfeito em conhecer apenas o que eu conheço hoje sobre Ele. A quem comparareis para que Ele seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo, diz o Senhor. Lá em Jó capítulo 9, versículo 10, está escrito que Ele é quem faz grandes coisas, que se não podem esquadrinhar, e maravilhas tais que se não podem contar. Isaías 64:4 está escrito: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aqui está a dimensão do seu Deus. Aqui está a dimensão daquilo que Ele é, incomparável. Aqui está a dimensão do Deus que quer se revelar. Agora é importante dizer que muitos querem Deus para acessar os milagres que Deus pode fazer. E não é genuíno essa busca por Deus simplesmente para receber os milagres que Ele tem para mim e para você. A sua busca por Deus deve ser pelo que Ele é. Ele é fiel. Ele é poderoso. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o príncipe da paz, o Deus forte. Ele é o dono de todas as coisas. Você precisa entender quem Deus é. E quando eu digo entender, é continuar buscando compreender mais um pouco de Deus. Para a partir daí você começar a usufruir dos milagres que Deus tem para você. Os milagres de Deus acontecem na nossa vida de forma muito natural. Se você olhar um pouquinho para trás, é possível que você tenha, sim, já alguns milagres para agradecer ao Senhor. Eu tenho, como falei no início da mensagem. Agora deixa eu lhe falar outra coisa importante diante desta verdade que Deus faz milagres. Eu preciso dizer a você também que os milagres que Deus fez ou vai fazer na sua vida não é suficiente para lhe sustentar na fé. Você tem um pedido a Deus. E eu já vi muitas pessoas fazendo votos a Deus, que se Deus curar meu filho, eu vou servir a Deus, e hoje estão no mundo. Não é uma nem duas pessoas, não. Deus curou. Eu tenho na minha família um exemplo. Quando estava no leito da morte, os médicos estavam enganados, o pai fez esse voto publicamente. E hoje está distante de Deus. Isso não é nada de absurdo em relação ao que o homem é capaz. Nós somos assim. Quando nós nos sentimos em aperto, a gente cria uma situação, a gente cria um personagem, a gente cria uma saída. Então, o maior motivo de você buscar a Deus não é esse milagre
que você pode receber. Você não só pode receber, como Deus tem prazer de realizar milagres nas nossas vidas. Mas o que vai lhe sustentar de fato é saber que Deus, Ele provocou o maior de todos os milagres, que é o milagre da mudança, do aperfeiçoamento do seu caráter. Se isso não acontecer na sua vida, você não vai chegar até a linha final da sua jornada. Você vai desistir, você vai recuar, você vai olhar para trás. Se você não conseguir hoje olhar para dentro de você e ver alguma mudança provocada pela palavra e por esse contato com Deus, você está bem pertinho de se entristecer e se desviar. Diga misericórdia, é isto mesmo. Eu estou falando dos milagres de Deus. Que Deus faz, Ele cumpre promessa. Mas que todos esses milagres, a prova disso, que milagre não sustenta ninguém na fé, é o povo de Deus no deserto. Coluna de nuvem, coluna de fogo, maná do céu, comida que caía do céu, irmãos. Água salgada se transformava em água doce. O povo via milagres. Quando Deus silenciava os milagres, meu irmão, o povo se rebelava contra Deus. O povo amaldiçoava Deus. O povo rejeitava. Então, esses milagres acontecem, mas o maior de todos os milagres é a mudança, o aperfeiçoamento de quem você é em Deus. Esse aperfeiçoamento vai gerar na sua vida uma graça tão sobrenatural que você vai agora acreditar de forma muito natural e viver os milagres de Deus. Então, Deus, Ele desconhece o impossível, e Deus, Ele não só desconhece, mas Ele é o Deus do impossível, e não há como você comparar Deus com nenhuma outra força, nem com nenhum outro Deus. Ele é o único Deus. Portanto, Igreja do Senhor, amados ouvintes, você que está comigo agora pelas redes sociais, eu concluo essa palavra dizendo que o nosso Deus é o Deus que faz o impossível se tornar possível. É Deus que tem prazer de mudar o roteiro das coisas e confundir os homens ao teu respeito. Deus é Deus de milagre. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que a grandeza dele, que o ser incomparável dele, aleluia, possa nos atrair a cada dia mais, não apenas pelo que ele pode fazer através dos milagres, que é realidade e a gente viu, mas que ele possa nos atrair pelo que ele é, pelo que ele fez, pelo seu amor, pelo seu serviço à humanidade, dando o próprio Filho para perdoar os nossos pecados. Busca essa experiência pessoal com Deus, esse aperfeiçoamento de caráter, esse aperfeiçoamento daquilo que você é. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus, glória a Deus.